E conta pra gente aí, Rita ia ser irmã de caridade? Como é que foi essa história? É nessa história que nasce a fundação, Sim. né? Eu fui estudar para ser irmã salesiana, né, com as irmãs aqui do colégio. Inclusive eu morei aqui durante um ano e fiquei estudando em Belo Horizonte, em Contagem, durante 6 anos. Fiz toda a formação de aspirantado, postulado, noviciado, e no finalzinho do noviciado eu decidi que não era mais aquilo ali que eu queria para minha vida. E aí, nesse mesmo ano, que foi no ano de 2000, a irmã Zélia estava chegando em Ponte Nova e me chamou para trabalhar com ela. Inicialmente eu não queria, eu queria até um pouco me afastar das irmãs para eu começar uma vida diferente, mas ela me fez uma proposta que era interessante. E aí eu fui, comecei a trabalhar com ela. Então, desde o ano 2000 que eu estou na Fundação Menino Jesus. Nesse ano, 23 anos da Fundação. E aí, Rita, você, né, vem de uma família católica, né? Isso. Como é que foi para você, né, entrar aí para, né, para essa vida, né? Você não terminou, né, mas você passou um longo tempo aí nessa Nessa etapa de nessa etapa de formação, formação, né? isso. A minha família sempre me incentivou muito, porque eu sempre fui muito de igreja, né? Sempre fui criada dentro da igreja católica, eu era coroinha e Eu também ministra, fui, uma, tá? uma série de Fui coisas. coroinha do Padre Gilson. Isso, Inclusive, deixa eu exatamente. mandar um abraço aqui para ele, gente. Padre Gilson de Oliveira. Isso, que é um Foi dos conselheiros da Fundação Menino Jesus. foi pároco da paróquia de São Sebastião. E eu não sei não, porque os padres que passam lá para a paróquia de São Sebastião depois larga a batida, né? Será que isso tem Não, alguma alguns questão? quebraram já a tradição, É, então, né? é isso aí. E estão bem, graças a É Deus. isso aí, Também o Padre Gilson também está muito bem, com certeza. né? E eu fui fazendo esse processo, né? Que a gente fala de discernimento vocacional e fui muito bem. Eu era muito feliz lá dentro da congregação, não saí porque eu era infeliz ou, né? Todo mundo me pergunta, você se apaixonou? O que aconteceu, né? Que você saiu? Não, eu saí porque eu estava muito bem. Mas é como quando você está com uma pessoa que você é apaixonada por aquela pessoa, mas você vê que lá na frente aquela pessoa não vai te fazer tão feliz mais, Entendi. né? Então, assim, eu via que a vida de consagrada ali, ela não preenchia um vazio que eu tinha. Então, eu saí, né? Tive toda a minha vida. E no ano passado é que eu me casei. Entendi. Então, eu fiz todo um outro processo de formação, de capacitação, né? De ter filhos. Eu tive uma filha antes de me casar, Sim. né? E hoje a minha filha está estudando, está fora. E eu tenho, né? E no ano passado eu me casei com o Sebastião, né? Deixa eu mandar um abraço para ele, que com certeza Isso, tá assistindo, né? lá em João É Monlevade, isso aí, um né? abraço aí para o Sebastião, esposo aqui Isso. da Rita. Ô Rita, só de curiosidade, como que funciona a congregação lá? Como é a mesma coisa do seminário? Como é que funciona? É bem parecido, né? Porque a parte de formação ela é bem parecida. A única diferença que tem é que com os padres eles precisam de fazer duas faculdades, que é de filosofia e de teologia, né? Já com as irmãs, o estudo é mais interno. E aí elas têm a parte de formação que pode variar um pouco de congregação para congregação. A primeira etapa é aquela etapa que você é ficante, né? Você olha, você admira de longe e tal. Você vai lá, faz uma experiência com as irmãs e tudo. Depois você entra no aspirantado, que é aquela parte que você começa a namorar. Né? Depois você vai para o postulado, significa que você já tem um compromisso formado. Sim. E o noviciado seria aquela parte que você já é noiva mesmo, né? E aí você já está no final da etapa de preparação para os primeiros votos, que seria castidade, pobreza e obediência, que é um pouco diferente de alguns padres, né? Principalmente dos padres diocesanos. Entendi. E aí só para, porque né, as pessoas têm muita curiosidade, o que a irmã faz quando ela, né, concluiu lá a sua formação? Então, depois que ela passou que ela fez os primeiros votos, né, de pobreza, castidade e obediência, então ela passa por mais 6 anos até fazer os votos perpétuos. Entendi. E aí ela começa a vida dela de missão. Então depende do carisma que a irmã escolhe para ela se dedicar, que ela se consagra. Então, por exemplo, as salesianas é ligado diretamente à questão da educação e da assistência social para a juventude. E a juventude contempla, né, segundo a congregação, a infância, a adolescência e também o jovem.
Então, assim, nesse sentido, as irmãs salesianas, elas têm essa preferência. Mas tem outras irmãs que cuidam de idosos, que cuidam de hospitais, né? As próprias irmãs salesianas, elas cuidavam no Hospital Nossa Senhora das Dores Sim, aqui, né? No podcast número 51, né, do Isso é Podcast, o João contava uma história em que a madrinha dele viu Ó, a uma Rita irmã. tá assistindo mesmo, é Sim, isso aí, ó. eu acompanho. Ele contou uma história em que a madrinha dele viu uma irmã, né? E ele nasceu no Hospital Nossa Senhora das Dores. Isso. E as irmãs, e tem toda uma história das irmãs que elas cuidavam realmente da escola, do hospital. Então, muitas pessoas do município lembram, né, da irmã Ana Rodaro, da irmã Angélica, que elas realmente era uma congregação muito forte nessa questão do cuidado do hospital. Se você for lá na capela, por exemplo, do hospital, todas as imagens dos santos são salesianos, são santos salesianos, né? E são imagens que vieram da Itália, que é da Casa Geral das Irmãs Salesianas. E essa né? história do João foi muito bacana, né? Que Sim, foi muito emocionante, né? Com certeza. Tanto para ele que estava contando, quanto para a gente que estava assistindo. Verdade. Né? E ele, né, um ótimo profissional. Inclusive, agradecer, né, o João que esteve com a gente aqui semana passada. Ficou muito bacana o programa, conteúdo de muita qualidade. Quem perdeu, gente, pode ir aí no canal do YouTube assistir. Sim. E quem quiser assistir os cortes também estão disponíveis aí no nosso canal e também nas redes sociais. Isso. Ô Rita, sobre as irmãs salesianas, né? A gente tem aqui em Ponte Nova, né? Tivemos, né, o Colégio Salesiano da Vés, que infelizmente, né, fechou. E temos aí a Escola Nossa Senhora Auxiliadora, que as irmãs que, né, coordenam lá o trabalho. Como é que funciona o trabalho das irmãs aqui em Ponte Nova? Então, o trabalho das irmãs aqui, ele é voltado exclusivamente para a educação, né, do colégio. Porém, a fundação, ela pertence à mesma rede. Então, nós somos uma presença salesiana. Então, nós dizemos assim, um braço atende a escola, né, a escola particular. Então, ela tem um recorte social aí. E a Fundação Menino Jesus também tem um recorte social que atende a questão da criança e do adolescente, né, no contraturno escolar. Então, é essa a diferença, mas nós lidamos com a mesma faixa etária e com a mesma missão e espiritualidade salesiana, que é o carisma do sistema preventivo. A gente cuida para que essas crianças, para que esses adolescentes, eles se tornem protagonistas de suas histórias de vida. Né? Então, assim, que todas as histórias vão dar certo, é que todos os meninos vão ficar bem, tanto da escola quanto da fundação? Não. Né? Porque mesmo a gente tendo um filho que é nosso, de sangue, não é porque ele nasceu, que ele tem a nossa educação, é que eu tenho um certificado de que aquela criança e aquele adolescente vai dar certo na vida. Né? Mas nosso sistema de educação é fazer de tudo, apresentando-lhes possibilidades para que eles encontrem o seu lugar no mundo e faça a diferença. Então, a Fundação Menino Jesus, ela faz parte do sistema salesiano da Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Exatamente. Tanto é que nós carregamos a mesma logo, nós participamos das mesmas reuniões, das mesmas formações, tudo em conjunto. Só estamos em situações e locais de atendimento diferentes. Mas nós temos a mesma espiritualidade salesiana. Embora a irmã Zélia tenha falecido, né, nós mantivemos dentro da fundação o vínculo e a pertença salesiana.